intuito é olhar para a carta que Paulo escreveu aos Filipenses e enxergarmos algumas orientações de Paulo quanto à verdadeira felicidade e essa maneira de desfrutar de uma alegria verdadeira e genuína. Portanto, isso tem a ver com o nosso tempo, porque o nosso tempo, nós recebemos notícias e pesquisas o tempo inteiro, como essas aqui, que nós vamos projetar, de que as coisas não vão bem, né? As pessoas estão cada vez mais infelizes, essa é a verdade, as pessoas estão adoecendo, e isso por conta de toda essa cultura que imprime um ritmo de felicidade a qualquer preço. É isso que a gente tem vivido. Ou seja, uma reportagem da revista Galileu que fala: o mundo está mais triste e cheio de raiva, afirma a pesquisa. Eu acredito que você deve desfrutar disso, viver isso no seu dia a dia, quer no trabalho, quer na vizinhança, quer na família. Nós vivemos e percebemos isso e às vezes nos sentimos assim. Por isso que na liturgia nós oramos até por nós mesmos, pedindo que Deus afaste de nós por um quebrantamento que só pode vir dele, para que nós possamos viver em amor como Jesus nos ensinou a caminhar. Também no site O Globo, brasileiros nunca foram tão infelizes, revela estudo mundial. E uma pergunta inicial para você: será que você é infeliz? Ou será que você é feliz? Ou você se sente por algumas vezes infeliz e não consegue lidar com esse sentimento? Interessante nós pensarmos, queridos, que na perspectiva da espiritualidade cristã, Jesus ensina o caminho da felicidade, da verdadeira alegria. Na verdade, Ele é a alegria dos homens. Mas o mundo e o jeito contemporâneo pós-moderno de ser feliz é algo extremamente esquisito. Percebam aí, olhando para as bem-aventuranças, o início do ministério de Jesus Cristo, que Ele vai ensinar o verdadeiro caminho da felicidade. Nessa cosmovisão e perspectiva cristã, o significado de felicidade nos dá um choque de realidade. Porque se Jesus, Ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, você vê na coluna da direita, pois dependem de Deus, o mundo ensina que bem-aventurados são os autoconfiantes. Ou seja, você tem que confiar em si mesmo, que você vai vencer, você vai ser o cara, você vai, com a sua autoestima elevada, o positivismo, você vai alcançar os seus objetivos. Para o mundo pós-moderno, a felicidade é isso. Mas Jesus ensina também que bem-aventurados são aqueles que choram pelos seus próprios erros. Mas o mundo pós-moderno ensina que felizes são aqueles que têm, conquistam e consomem tudo que existe. Olha que choque de realidade. Nós que amamos a Jesus, somos cristãos ou simpatizantes de Deus, nós, claro que ouvimos a voz de Jesus e temos já uma projeção ao obedecer. Mas a discrepância, o choque de realidade é muito forte. Porque se Jesus diz que felizes são aqueles que choram pelas suas próprias limitações, erros, ou sentem, nutrem, vivem arrependimento genuíno, o mundo aí diz que felizes ou bem-aventurados são aqueles que têm as coisas, aqueles que conquistam e aqueles que consomem o desejo. É um grande desafio, porque nós sentimos isso o tempo inteiro e queremos as coisas e desejamos. No fundo, achamos que seremos felizes. E essa realidade, queridos, está estampada para nós de maneira muito clara, para que você compreenda como você e eu nós vamos lutar contra isso. O mundo também diz que bem-aventurados são os fortes, que fazem valer o seu direito.
Eu tenho direito. E se não for do jeito que eu quero, eu entro na justiça e processo. E aí Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, vira para aqueles homens que o seguiam e alguns que estavam na espreita, só tentando pegá-lo uma invertida, e diz assim: felizes ou bem-aventurados são os mansos, que têm a capacidade de abrir mão da sua própria vontade e do seu próprio direito. Não choque, queridos, de realidade. Se eu tenho direito, em Cristo eu abro mão do meu direito em prol do próximo, em prol do Evangelho. E um último exemplo, são 8 bem-aventuranças, mas eu só coloquei 4 aqui. O mundo diz: bem-aventurados são os que pensam em si mesmo. E Jesus diz: bem-aventurado é aquele que pensa no outro em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O outro vem primeiro. Portanto, quando a gente olha para Jesus e a espiritualidade bíblica cristã, nós somos confrontados na nossa perspectiva do que é alegria, do que é felicidade. E o nosso grande desafio, queridos, não é ser feliz, e sim aprender a viver a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Granny Manning, ele diz o seguinte: Jesus, ele não veio, deixa eu retornar aqui, Jesus veio não para o super espiritual, ou como a gente diz no evangelicalismo brasileiro, para o ungidão, né? Mas para o vacilante, para o enfraquecido, que sabe que não tem nada a oferecer e que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para esses que Jesus vem. Oh, Senhor, obrigado. O Senhor é maravilhoso. E quando nós olhamos para esse significado de Cristo e as bem-aventuranças, o verdadeiro significado de felicidade, que desafio não, irmãos, nós temos pela frente, sobretudo na nossa cultura, que está constantemente enchendo a nossa bola, inflando o nosso ego, querendo apresentar a mim e a você uma pessoa que nós não somos. Claro que nós temos que sempre potencializar as nossas dificuldades e dar graças a Deus pelas virtudes que temos, mas tudo isso debaixo da cruz. Portanto, não é que você pode o que você quiser, em Cristo você pode. Não é que você nasceu para ser feliz e vitorioso. Em Cristo nós somos bem-aventurados e buscamos a vitória que vem dele. A perspectiva é diferente. Portanto, quando nós olhamos para essa série Alegria Verdadeira, olhando para o que Paulo diz, existe um divisor de águas muito claro, querido, que eu e você precisamos de uma vez por todas aprender. O divisor de águas é de que é necessário que eu e você passamos por uma transformação genuína. É a ideia de que nós precisamos expandir a nossa consciência, ter um coração contrito e quebrantado, pronto a desfrutar de um verdadeiro arrependimento na cruz. Ou seja, nós precisamos escutar a voz de Deus, ponderar as coisas e reconhecer a nossa fragilidade. E a partir daí, nós vamos então colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus nos dá. Como fazer isso, queridos? Através do Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. E por que nós fazemos isso? Essa é a grande intenção do cristão. Nós fazemos para que Jesus seja glorificado. Eu andei olhando em algumas comunidades cristãs e eu encontrei neste exato momento 4 grandes igrejas no nosso entorno falando sobre felicidade, sobre alegria. E é uma busca que eu e você temos. Mas essa busca, ela não é somente algo que eu vou até a igreja e ouço.
Mas a partir daqui, quando eu pisar lá fora, eu preciso moer o meu ego. E genuinamente colocar em prática os valores do Senhor. E isso acontece através da obediência. Portanto, meus irmãos, eu e você somos levados a olhar para a palavra de Deus e entender que o que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Eu convido você a abrir a carta de Paulo, escrita aos Filipenses. Eu disse hoje pela manhã, na verdade, um desafio no bom sentido, para que eu e você, nessa semana, possamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. E no próximo domingo, virmos preparados para, não só lendo a palavra durante a semana, essa carta é pequenininha, tem 4 capítulos. Se você conseguir, nesses próximos 6 dias, ler o primeiro capítulo, você virá para o próximo domingo já preparado e habituado ao texto da palavra de Deus. Portanto, no capítulo 1 de Filipenses, a palavra de Deus vai nos trazer a história dessa igreja de Filipos, dessa cidade. E é interessante nós olharmos para a fundação dessa igreja em Filipos e ver que os cristãos em Filipos estão sendo perseguidos. Paulo e Silas estão presos após açoites. Existe uma ação sobrenatural no contexto dessa carta, que é relatada na carta, onde quando Paulo e Silas estão na prisão, eles cantam louvores ao Senhor e há um estremecimento de todo aquele lugar. O cárcere se abre e aí Paulo então tem a oportunidade, não só antes como depois, de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, e o carcereiro se converte, não só ele, mas como toda a família. Nós vamos trabalhar um pouquinho no contexto dessa carta, mas o que nos leva a entender sobre a importância dessa carta gerar em nós verdadeira alegria é de que a vontade de Deus não é incompatível ao sofrimento. Você passa por sofrimentos? Você sofre? Você tem angústias na alma? Você tem medo de algumas situações? Então você é um ser humano comum como eu. Nós todos somos afligidos toda semana por notícias ruins, por situações drásticas, por desejos que temos, alguns legítimos, outros ilegítimos, e que não acontecem. Isso nos desnuda a alma e nos mostra quão frágeis nós somos. E Paulo então vai escrever essa carta, mas antes de nós lermos os primeiros 11 versículos do primeiro capítulo, é importante nós olharmos para o contexto dessa carta. Em Atos, no capítulo 16, do verso 6 ao verso 40, nós vamos enxergar uma igreja aqui sendo descrita de uma maneira interessante, porque a cidade de Filipos era como se fosse uma cidade dormitório de Roma. E a maioria da população dessa cidade eram ex-militares que se aposentavam e iam morar em Filipos. Era quase uma mini cidade romana. Os militares se aposentavam, iam para lá e desfrutavam da vida daquela pequena cidade. E é lá que Paulo passa, ao ser movido por Deus, a ir a uma outra direção antes de chegar a Tessalônica, essa carta que nós estudamos o ano passado. E Paulo então prega o Evangelho e deixa alguns irmãos ali instituídos como igreja. E é interessante que em meio a toda essa perseguição, segundo Campbell Morgan, a invasão da Europa por Paulo certamente não estava na sua mente, mas é evidente que estava na ação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. O texto aqui diz que o Espírito Santo de Deus faz Paulo ir de um lado para o outro e iniciar a plantação não só de Filipenses, quanto Tessalonicenses. E é interessante que depois de tudo isso, Paulo é preso e levado para Roma, da onde ele escreve não só a carta aos Filipenses, mas também aos Tessalonicenses. E é nessa passagem de Atos, no capítulo 16,
e eu até convido você a anotar essa referência para durante a semana você ler essa passagem de Atos, que você vai compreender que a igreja de Filipos, ela é gerada por 3 fatores. O primeiro deles, queridos, importantíssimo, a obediência de Paulo. Paulo, ele ouve a voz do Senhor, ele muda a sua direção da sua segunda viagem missionária, e então ele começa a pregar o Evangelho nessa região. Um segundo fator importante, determinante da plantação dessa igreja de Filipos, é a ação sobrenatural do Espírito Santo. E essa ação começa na praia, Paulo passando na praia, ensinando, e aí nós vemos a conversão de Lídia, uma senhora rica e religiosa, depois a conversão de uma jovem possessa, de um jovem possesso, que é o que causa a prisão de Paulo, e ele é levado ao cárcere. Depois nós vemos a conversão do oficial junto da sua família, ou seja, o Espírito Santo estava nessa ação. Paulo não vai por um acaso para aquela cidade. E é legal nós olharmos para esse contexto e entendermos da importância de nós ouvirmos a voz de Deus, de darmos vazão ao que o Espírito Santo do Senhor quer nos ensinar. E um terceiro fator aqui determinante é a oposição da cidade. Todas as vezes na história que houve perseguição aos cristãos, a igreja avançou de maneira sobrenatural. Eu fico pensando que às vezes não é necessário o Brasil passar por uma perseguiçãozinha, né? Como é que será que nós, como cristãos, iríamos reagir a uma perseguição? E não nos podermos nos reunir aqui em culto público aberto na cidade? Como na China, como na Coreia do Norte, onde os cristãos têm que louvar a Deus baixinho e com medo de serem presos e mortos. A igreja da Coreia do Sul teve uma ascensão sobrenatural a partir de um movimento, a partir de uma perseguição. Hoje é uma das grandes igrejas do mundo. Existem igrejas lá de 100 mil pessoas, uma só igreja. Mas por quê? Porque houve uma necessidade. E como nós vivemos num país livre, tranquilo e democrático, nós nos acostumamos a fazer o que nós queremos. E esses 3 fatores, eles são preponderantes para que a igreja de Filipos avance. Paulo agradece aos irmãos dessa cidade pela parceria e abre essa carta orando por esses irmãos. E o que nos deixa perplexo é que Paulo está preso, acorrentado a 2 guardas, numa prisão úmida, fria, sem contato com as pessoas. Mas ele não deixa de falar do amor de Deus. Tanto que o restante da carta que nós vamos ver situações acontecendo naquela cidade e naquela igreja. E ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Como um homem preso, acorrentado, tendo sido açoitado, apedrejado, perseguido, ele consegue escrever de próprio punho uma carta dizendo que mesmo assim, com tudo isso, nós devemos nos alegrar. Portanto, queridos, assim como Paulo nos ensina a desfrutar dessa verdadeira alegria, quais são as implicações a partir dessa carta? Se faz necessário uma reflexão antes de avançarmos, pois essa carta é uma carta que traz um choque de realidade para repensarmos os nossos passos e atitudes, não só na vida pessoal, como na família, como no trabalho, no dia a dia. Vamos ler essa carta, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no seu smartphone, a palavra de Deus diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse é o texto das Sagradas Escrituras, queridos. E o meu desejo é que essa verdade saia das páginas e tome vida nos nossos passos. Eu queria orar por nós agora, pedindo que não seja mais uma reflexão, mas que a verdade de Deus tome forma na nossa vida, queridos, para que possamos experimentar em nossos dias de uma alegria contagiante, verdadeira, que só pode vir do Senhor. Pai, nós olhamos, Senhor, para esse contexto e nos identificamos nos nossos dias. Temos vivido dias maus, dias difíceis, e assim como Paulo agradece a essa igreja, esses irmãos mesmo presos, que possamos, Senhor, em nossas vidas ouvir a tua doce voz e tirar lições preciosas desse texto, para que possamos, como família do Senhor, povo teu, desfrutar de gratidão, entender que somos parceiros na caminhada, no caminho, Senhor, e devemos assim ajudar uns aos outros e suplicar uns pelos outros, Pai. Nos dê, Senhor, a motivação certa, e assim abre os nossos corações através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante como Paulo ensina aos Filipenses através dessa carta, há tantos anos atrás, e como o Espírito Santo nos ensina hoje. Essa é a palavra do Senhor, que é atemporal, a regra de fé e prática das nossas vidas, o motivo de nosso verdadeiro gozo e alegria. Interessante que um cristão verdadeiramente alegre, ele nutre 3 características, segundo Paulo, e é por isso que ele ora agradecendo. E essas 3 características estão contidas nesse texto. E a primeira delas é que a alegria verdadeira gera gratidão abnegada. Olha o que diz os primeiros 4 versos da palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Interessante nós olharmos para esses versículos e vermos que Paulo, ele, como em todas as cartas, ele faz a saudação à igreja e ele se identifica junto de Timóteo. Timóteo não estava preso com ele, mas Timóteo era aquele que Paulo havia preparado e que iria assumir o ministério da igreja mais tarde. E Paulo então se identifica na carta junto com Timóteo como servos de Cristo. Essa palavra aqui no grego, no original, diz que eles eram escravos humildes. Eles estavam prontos a escravizar o próprio eu em favor da obra. Como é que está o seu coração e a sua vontade?
Você tem o desejo de negar a sua própria vontade em favor da obra que o Senhor está fazendo aqui na nossa cidade, através da nossa igreja? Ou você continua com o mesmo jeito, da mesma forma, fazendo somente a sua vontade? Essa saudação, ela já estremece a gente por inteiro, porque ele se identifica como aquele que renuncia a sua própria vida, o seu próprio desejo em prol daquilo que o Espírito Santo de Deus estava fazendo. Ele queria ir para um lado e Deus manda ele para um outro lado. E assim ele chega nessa cidade e começa a fazer a vontade de Deus. Interessante essa primeira característica, ele saúda a igreja através dessa carta com a graça e com a paz, e esses são os votos de bem-estar e alegria daquele que é redimido por Cristo, que tem o desejo de gerar no próximo, e por isso o cumprimenta com a graça e com a paz, levando a pessoa que está sendo cumprimentada a ter um bom sentimento da verdadeira graça que vem do alto, para desfrutar da verdadeira paz que só vem de Deus. Esse é o desejo íntimo de Paulo, os votos de bem-estar e de felicidade aqui dos irmãos. Nas 13 cartas, Paulo faz a saudação e revela de cara a obra salvífica e redentiva de Cristo Jesus. Ele saúda a igreja, se apresenta e diz: é por meio dele. Eu mando para vocês essa carta porque eu posso somente mandar porque ele fez a obra. E porque ele vive, eu estou aqui neste amanhã. É o que o Paulo quer dizer, é aquilo que nós cantamos no início do nosso culto. Ou seja, os que creem em Cristo estão unidos a Ele, por isso desejam e desfrutam da paz do Senhor. A minha pergunta para você, querido, é a seguinte: essa gratidão que Paulo fala, que é abnegada, que está abaixo da vontade dele, e sim, ele escraviza o próprio eu dele para fazer a vontade do Senhor, e por isso ele tem gratidão, porque ele reconhece naqueles irmãos isto. Aqueles irmãos estão fazendo a obra, mesmo ele tendo estado preso e recebendo notícias através de Epafrodito, que era o pastor daquela comunidade. Ele ouve as notícias, ele fica encantado e diz: eu preciso mandar uma carta. E ele saúda, e ele se identifica como servo de Cristo e deseja a graça e a paz. A minha pergunta é: as pessoas que te conhecem, elas te identificam como um homem ou uma mulher que oferece a graça e a paz de Cristo? E sabe o que isso faz, queridos? Essa realidade mexe conosco, né? Porque se nós não nos comportamos assim, nós temos que ver o nosso conceito de cristianismo. Se realmente eu me submeti à vontade de Deus e entendi a salvação pela graça, pela fé, mediante a fé. Porque aquele que é redimido, ele passa a não mais desejar ou cumprimentar ou saudar da sua própria vontade, mas ele é um portador da graça e da paz do Senhor. Essa é a primeira grande lição desse primeiro ponto. Mas também, queridos, Paulo, ao endereçar essa carta, ele vai então fazer uma recordação. E essa recordação gera gratidão. E eu convido você agora a recordar a sua vida, a sua caminhada de fé. Quando você olha para a sua vida e identifica lá de trás o amor e o cuidado de Deus até hoje, o que isso gera no seu coração? Gera contentamento e satisfação? O simples fato de nós vermos Deus conduzindo a nossa vida, nos livrando em todo o tempo, por si só isso já deve gerar gratidão sem medida. Portanto, Paulo faz uma recordação daquele povo que gera uma imensa gratidão a ele. Ele traz à memória o viver e toda a caminhada junto àquele povo, tudo que eles viveram. E ele então manda uma carta encorajando aqueles irmãos a prosseguirem. E não só Epafrodito, que está junto dele, inclusive Epafrodito, quando chega
lá onde Paulo está, ele é contraído de uma grande enfermidade, quase morre. Os irmãos de Filipos ficam sabendo, e ele manda essa carta também para dizer, nós vamos ver no capítulo 3, ele dizendo, olha, Epafrodito aqui comigo, está bem, está tudo bem. Fiquem em paz. Porque o mesmo Deus que cuida de mim aqui preso, cuida de Epafrodito e cuida de vocês aí. Portanto, caminhem com coragem. Mas existe uma última lição que gera gratidão no coração de Paulo. Ele fala que essa carta também ela é endereçada aos bispos e diáconos que estão ali num trabalho abnegado. Ou seja, mesmo Epafrodito em Roma, junto de Paulo, os líderes daquela igreja continuam um trabalho firme. E esse é o meu e o seu dever, queridos, continuarmos firmes no trabalho, mesmo que as nossas condições, por vezes, sejam adversas. O nosso papel é olhar para Cristo e seguir fazendo o trabalho do Senhor. Isso me traz para o meu coração, eu confesso, irmãos, coragem. Porque muitas vezes eu olho para as circunstâncias e tenho o desejo de murmurar, de me inquietar, de ver as situações adversas e olhar muito mais para as circunstâncias do que para o que Deus está fazendo. Essa palavra de Paulo é extremamente oportuna, meus irmãos, no nosso momento como igreja, porque a abnegação aqui desses irmãos dessa igreja é como uma marca registrada, e era por isso que eles deveriam ficar felizes, porque eles estavam desfrutando da caminhada. Eles eram um povo do caminho, eles estavam no caminho, servindo a Deus, e só por isso, por serem salvos, alvos da graça, isso já deveria trazer extremo contentamento e satisfação, que é a verdadeira alegria e felicidade. Portanto, queridos, nessa primeira divisão natural do nosso texto, a alegria verdadeira gera essa gratidão abnegada. A impressão que eu tenho quando eu leio as palavras de Paulo é que ele não conseguia, queridos, lembrar daqueles amigos, daqueles irmãos da igreja, sem orar por eles. Paulo ele nutre um misto de gratidão, efusividade, um senso de pertencimento daquela comunidade. Ele mesmo longe, ele se sentia pertencente daquele grupo, e isso nos leva a sondar as nossas motivações. Você se sente pertencente a esse grupo, a essa comunidade? Qual carta que será que Paulo enviaria para nós hoje? Qual seria o conteúdo? Qual seria o encorajamento? Ele nos confrontaria em quais circunstâncias dos nossos pecados e adversidades? É interessante que Paulo ele se sentia pertencente daquele povo e ele nutria dentro dele esse senso, e isso trazia alegria, certa efusividade e gerava gratidão por eles serem família do Senhor, povo de Deus. Eu e você, queridos, estamos construindo uma história aqui. Eu lembro que no ano passado eu conversando com o Daniel na porta dessa igreja, ela ainda toda desfeita, só o salão nu e cru, e ele falava assim para mim, falava: pastor, é capaz que daqui a um ano nós vivamos uma nova igreja, com pessoas que a gente nunca viu aqui. E é interessante que Deus tem nos feito viver isso, receber pessoas e famílias com senso de comunhão e de comunidade, que querem desfrutar de uma espiritualidade sadia. Então é motivo de gratidão para nós. Essa carta chega nesse momento onde eu e você, queridos, somos impulsionados a dar graças ao Senhor por tudo que Ele está fazendo. Mas existe uma segunda lição. A alegria verdadeira gera parceria afetuosa. Paulo agradece àqueles irmãos pela parceria e ele abre as portas para que o encorajamento mútuo impulsione aqueles irmãos. Interessante nós olharmos no texto, Paulo dizendo do verso 5 ao verso 8, por causa da cooperação que vocês têm um para com o outro,
Depois ele diz: uma vez que os tenho em meu coração. Paulo não é um ser solto que faz o que quer. Ele tem uma responsabilidade mútua. Ele é membro daquele povo, um do outro. Ele faz tudo em prol do todo. Ele não toma suas ações pensando somente em si mesmo, nos seus desejos. Paulo, ele tem uma vontade abnegada ao Espírito que o leva a encorajar os irmãos a desfrutar de uma parceria. E não só de uma parceria, ó, pastor, pode contar comigo. Mas uma parceria mesmo de camaradagem, de ombrear, de lealdade, de pagar o preço. Irmãos, a nossa sociedade vive em crise sobre o que é uma verdadeira amizade, o que é ter lealdade para com o próximo. Eu falo que eu sou amigo, mas é amigo até a próxima esquina. Dependendo da circunstância, eu já não sou mais tão leal a você como antes. E eu lembro quando eu cheguei aqui nessa cidade, a primeira conversa que eu tive com o Anderson foi sobre, amigão. Inclusive ele propôs isso. Nem sabendo que eu já pensava nisso, de que toda caminhada é feita de parceria. E ele falou assim para mim: Fabiano, eu quero fazer um pacto diante de Deus com você de lealdade, de caminhada, que a gente siga junto, independente do que nos reserva. E eu louvo a Deus por isso, pela nossa amizade. Eu não preciso pegar ele e abraçar e falar: olha que lindo esse meu irmão, olha, está meio acabadinho, mas gente boa, né? Olha, lambe ele, andando, você é grandão, bonitão. Não, lealdade não é isso. Lealdade é caminhada. É em meio à diversidade, a gente lembrar do motivo que nos une, que é o progresso do Evangelho aqui nesse lugar. E assim foi com Oséias também, e assim tem sido com cada irmão que tem chegado aqui. Eu sempre deixo muito claro que a nossa família, o nosso povo, o que nos une é o senso de amizade, de caminhada. Portanto, queridos, essa alegria que Paulo desfruta e que gera uma parceria afetuosa, em primeiro lugar, como diz o texto aqui, acontece, meus irmãos, porque Paulo, ele tinha uma enérgica disposição com aqueles irmãos em Filipos de expandir o Evangelho àquela região da Macedônia. Interessante isso, né? Paulo ele não está preocupado só em fazer uma igreja, uma mega igreja, e estar na mídia, e bombar, e visitar, e ter likes e tal. Paulo, a visão de Paulo é: preguemos o verdadeiro Evangelho e possamos ir indo de cidade em cidade, anunciando que Jesus Cristo é Senhor. Essa é a motivação de Paulo. Paulo ele ia numa igreja para ficar arrepiado com o louvor. Naquela época nem tinha isso, né? Paulo ele não pedia para baixar as luzes e que o canhão principal de luz batesse nele para que ele pudesse propagar o Evangelho. Paulo ele não saía no meio da fumaça, num púlpito que desce da terra e vai para o céu. Paulo, pelo contrário, ele pregava às pessoas e dizia que o importante era que Cristo crescesse e que o eu dele diminuísse. Interessante isso, né? Porque hoje até o evangelicalismo está invertido. Os coachings espirituais que estão aí no YouTube, no Facebook, dizem que você é precioso, como ouro puro, né? Que você nasceu como um menino de Deus, um tchutchuquinho de Jesus, e que você deve ser feliz, e que você deve ser um popstar da fé. E Paulo vem e diz: não, escravize o seu eu, vive uma vida sacrificial, negue o seu próprio eu. Paulo ele tem essa energia de levar aqueles irmãos a cooperar
Ele tem força, ele tem foco, ele tem visão, e o trabalho dele é um trabalho exaustivo e altruísta. Não importa o que acontecesse, ele ia para cima. Guilzão, aquele futebolzinho que o cara que não tocar a bola para ele vai fazer biquinho e vai parar de jogar, vai pedir para ser substituído. Sabe aquela coisa? Eu não gostei, o técnico me pressionou. Muda, fazer beicinho. Paulo não fazia beicinho. Paulo ia para cima. E quanto mais ele era perseguido, mais ele ia para cima. Hoje nós vivemos uma geração de cristãos que, se o pastor não lamber, ele sai da outra igreja, esperando que o pastor de lá lamba. Desculpa a expressão, irmãos, até meio chula, né? Mas é lamber a ovelhinha, vem cá, ovelhinha, vem cá, olha que bonitinho, vem cá que eu vou te tosquiar. Toca uma harpa aí, olha, tosquiar, né? Aí a ovelhinha fica toda arrepiada, né? Irmãos, o trato faz parte, que é o que Paulo está dizendo aqui da afetuosidade, mas tudo no seu limite. Eu tenho certeza que você chegou aqui e recebeu amor e carinho, e você é impulsionado a crescer e amadurecer na fé, porque é isso que Deus quer de nós. Portanto, Paulo tinha esse foco, Paulo tinha essa força de trabalho, essa visão, e a afeição dele é demonstrada através das suas palavras. Os tenho em meu coração, todos vocês participam comigo, ternos afetos de misericórdia. Paulo é um homem que exala, filhinhos meus, amados. Ele consegue, mesmo com essa teologia firme e forte, ele consegue ter tato e afeto pelas pessoas. Portanto, essa afeição na caminhada era visível. E ele diz que perto no coração, mesmo que longe geograficamente, né? Isso chega a ser constrangedor. Imagina receber uma carta e dizer: olha, você mora no meu coração, vocês aí da igreja, mesmo que eu esteja aqui algemado. É uma alegria verdadeira que Paulo sente ao saber de Epafrodito que as coisas caminham bem. Essa emoção é uma profunda afeição, um afeto, né? Eu lembro que quando o Lucas e a Isa chegaram aqui, parecia que a gente já se conhecia de anos. Carinho, amor. E nós estamos nutrindo, caminhada, né? Compreendendo um ou outro, enxergando às vezes a fragilidade um do outro, como acontece em qualquer família, né? E um vai ajudando o outro na caminhada a crescer. Eu tenho coisas que eu olho no Lucas e na Isa e não me identifico em mim, quero desfrutar da doce comunhão com eles e aprender. E creio que da mesma forma, na minha vida, eles querem aprender e desfrutar. E essa troca, queridos, é o mistério da igreja. Por isso que essa questão de desigrejados, irmãos, não tem mais sentido nesse ano. Já não tem sentido, já faz uns 3 anos para cá. Esse movimento de desigrejados não vai à frente, porque a igreja de Deus é o povo de Deus reunido, que precisa um do outro, para juntos crescermos. E quem não congrega e não está, se enfraquecerá. Porque o próprio fato de não estar congregando já é o seu próprio eu em detrimento da palavra de Deus, onde Hebreus diz que é necessário que congreguemos para edificação mútua. Portanto, queridos, Paulo tem essa extrema afeição. É interessante nós olharmos que Paulo, enquanto estivesse no lugar que Deus determinara, o ministério dele haveria de prosperar. Então ele escreve a carta, ele identifica, ele fala: não, realmente estou preso por vontade de Deus em prol do Evangelho, e é por isso que a igreja aí, irmãos, está avançando, porque eu estou no centro da vontade de Deus, mesmo algemado, e vocês permaneçam firmes aí para a glória do Senhor. Essa certeza foi evidenciada pelo amor e zelo demonstrado pela igreja, através da cooperação, e os irmãos, os bispos e diáconos enviaram então Epafrodito
não só para ajudar Paulo financeiramente, que ele recebe uma ajuda financeira, mas como recebe as notícias de que todos os irmãos estavam juntos em oração para que Paulo, o mais rápido possível, pudesse sair dali. Queridos, é maravilhoso nós pensarmos de que nós podemos desfrutar de uma alegria verdadeira nos nossos dias. Não só nutrindo gratidão abnegada, como uma cooperação, uma parceria afetuosa. Eu preciso de você, você precisa de mim, e juntos nós somos mais fortes. Essa é a verdade. Ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. Haja vista hoje como as famílias no nosso país estão sendo destruídas. E a falsa ilusão de que uma mãe sozinha cria filhos, ou um pai sozinho cria filhos, e esses filhos caminharão em prisão. Deus criou a família. Criou o homem, criou a mulher, e disse para que eles crescessem, enchessem a terra e vivessem como família do Senhor. Isso é uma vontade de Deus. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de celebrar um casamento, para mim é uma grande alegria, porque nós estamos cumprindo um mandato social de Deus. Cresça, se una. O homem deixe seu pai e sua mãe, une-se a sua esposa, para que juntos eles avancem. Mas em terceiro lugar, a alegria verdadeira gera súplica constante. Olha que interessante, o verso 10, 9, 10 e 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Senhor. Queridos, eu tenho convicção de que as nossas agendas estão tomadas de atividades. Hoje o papai e a mamãe trabalham muito, os filhos correm para lá e para cá, temos que estudar, temos que nos graduar, temos que correr atrás da bola, porque ninguém corre por nós, não é assim que se fala? Interessante isso, e é verdade. Mas, queridos, deve haver tempo para uma devoção verdadeira. E uma devoção ao Senhor inclui súplica, oração. E Paulo, ele termina essa carta dizendo que ele suplica em favor daqueles irmãos e que essa era a oração dele. Que o amor daqueles irmãos aumentasse. Interessante Paulo usar essa oração aos filipenses, pedindo para que o amor aumente. E a ideia aqui na tradução do original, e eu gostei demais, é de que esse amor é como um balde que enche e transborda. E esse transbordamento do verdadeiro amor inunde o coração das pessoas. Interessante Paulo pedir isso à igreja, né? Ele pede a Deus pela igreja para que aqueles irmãos desfrutem do verdadeiro amor e que eles em Deus busquem esse amor, esse encher-se de amor, para que esse amor ele transporte e as pessoas conheçam o verdadeiro amor em Cristo Jesus. E o próprio Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Será que Paulo aprendeu bem de Jesus? Interessante isso, que o amor aumente e que esse amor gere conhecimento e percepção, que na palavra do original aqui é discernimento. Você quer discernir os seus dias, ter sensibilidade para entender o que Deus quer te falar? Experimente do verdadeiro amor, se nutra de amor. Esse é o caminho. Só o verdadeiro amor te trará a percepção exata do que você deve viver e fazer. Haver discernimento o tempo inteiro, né? É tão bom se você pudesse consultar alguém nos nossos dias que pudesse te dar uma boa palavra para que você caminhe bem e seja bem sucedido.
E esse é o significado de escritura, de Torá, de palavra de Deus. Que são os melhores conselhos de um sábio pai para que os seus filhos amados sejam bem-sucedidos. Então, se podemos pedir um conselho ao Eterno, Ele nos responde nessa noite dizendo: ame, receba o meu amor e ame abundantemente. E nesse superabundar de amor vocês vão entender os meus caminhos. Então, queridos, não é na raiva, não é no rancor, não é no ódio, não é na briga, não é na gritaria, não é na divisão, não é na maledicência, é aos pés da cruz, irmãos, que nós vamos conhecer quem verdadeiramente Deus é. Eu quero terminar dizendo que Paulo ele termina essa perícope de 11 versículos dizendo assim: a fim de que vocês sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Você se acha uma pessoa justa? A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Graças ao Eterno, que Ele é a nossa justiça. E é por meio da justiça de Cristo, irmãos, que nós somos justificados, por meio da fé. Paulo deseja ver na vida dos filipenses uma colheita próspera e abundante. Eu quero concluir levando você a pensar de que não adianta você querer, pastor, eu quero estar mais quebrantado. Você não vai conseguir isso por si só. O quebrantamento ele vem do alto. Por isso nós precisamos clamar, suplicar. E é isso que Paulo faz nessa oração inicial de 11 versículos. Ele suplica ao Eterno que o amor daqueles irmãos aumente e que eles sejam perceptíveis para entender a agenda do Eterno na vida deles. Eu quero dizer isso para mim e para você hoje, meus irmãos, que nós precisamos suplicar para que o Senhor nos quebrante verdadeiramente. E esse quebrantamento vem do alto, irmãos. Nós somos inaptos por natureza, o pecado nos atingiu. Somos frágeis, limitados. Nós precisamos suplicar cada vez mais para que o Senhor nos quebrante. E aí sim, em resposta a esse quebrantamento, nós nos arrependemos dos nossos pecados, irmãos. E no nosso tempo, 3 são muito claros: a vaidade. Eu e você somos vaidosos por demais. Nós temos esse senso de nos justificar o tempo inteiro, de queremos ser mais, melhores e maiores. É um pecado de estimação, a autojustiça. E um outro pecado terrível que inunda a nossa nação é esse descontentamento que paira no ar. E só o Senhor pode nos quebrantar. E que possamos nos arrepender verdadeiramente. Somente Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Ele é a própria justiça que vem do alto, que vem de Deus pela fé. Para mim e para você, míseros pecadores. E o próprio Paulo, no capítulo 3, texto que nós ainda vamos estudar, no verso 8 e 9, o texto diz: mais do que isso, considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor redefine a minha identidade em Cristo Jesus. Ele é a minha justiça. Ele é a minha salvação. A minha vida está nele. É por meio dele e para ele todo o meu ser. Queridos, que essa seja a nossa oração. Que possamos nos alegrar no Senhor verdadeiramente, tendo uma gratidão abnegada, tendo uma parceria efusiva e afetuosa uns para com os outros e suplicando um pelos outros para que juntos avancemos para a glória do Senhor. Eu quero fazer dessa última canção a nossa oração. Eu e você mesmo sentados, louvemos ao Senhor. Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra. Seja tronos, soberanias, poderes ou autoridades, antes de tudo, todos sustenta pela palavra, pois foi criado de Deus e tudo ele tenha supremacia. Ele é o Senhor da glória. Ele é as águas que são do seu ser. Os reis foram criadas todas as coisas dos céus e na terra. Sejam todos soberanias, poderes ou autoridades. Antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi criado de Deus e tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada pra ele não pertença, e tudo existe graça, não temos sim. Já não há mais nada pra ele não pertença, em tudo existe graça, não temos sim. Fiquemos em pé, queridos, e oremos ao Senhor em ser um culto da nossa noite. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a imagem, através do Teu Filho, da nossa vida. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que continua falando conosco, Senhor.
Senhor. Ó Senhor, alcance em nós corações adoradores que adoram ao Senhor em espírito e verdade, não só aqui, mas no nosso dia a dia, Senhor. E sejamos conhecidos pelo amor, Pai. Que a marca da nossa igreja, Senhor, seja de homens e mulheres, crianças, que amam o próximo, que cultivam gratidão, que sejam parceiros na batalha, e que juntos, ó Pai, intercedamos e supliquemos uns pelos outros. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito nos visite nessa semana, possamos sentir a Tua doce presença, e que saiamos daqui, ó Pai, fortalecidos para mais uma semana. E que o grande amor de Deus, queridos, a graça de Cristo Jesus e o poder sobrenatural do Senhor repouse sobre nós, através do Santo Espírito, desde agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Você tem uma grande semana e até domingo que vem, pela graça do Senhor.